Você já deve ter passado por uma situação onde você chega em casa depois de um dia de trabalho bem puxado, e onde você está extremamente exausto psicologicamente falando, e muitas das vezes você acaba evitando de ir treinar, mandar um treino, né, de musculação, ou até mesmo fazer uma corrida, ou praticar um esporte que você gosta, né, um hobby. Muitas das vezes por conta dessa exaustão, né, desse cansaço psicológico. E saiba que isso pode ter total relação entre esses fatores, né? Ou seja, deixar de treinar e o cansaço psicológico, porque existem algumas regiões do nosso cérebro que avaliam exatamente o nosso estado interno do nosso corpo, o nosso estado de energia, a nossa motivação para executar comportamentos que vão demandar esse estresse, esse esforço, tanto físico quanto psicológico, e também da atividade que vamos executar, né? Do que a gente vai propor o nosso corpo a fazer. Eu quero trazer aqui para vocês no vídeo de hoje um artigo muito interessante que avaliou o cérebro de algumas pessoas justamente para entender quais áreas do cérebro que estão relacionadas a isso. É claro que esse artigo tem algumas limitações, né? Mas é um achado muito interessante aonde a gente consegue entender que algumas regiões do córtex pré-frontal, né? Ou seja, uma região onde avalia o processamento, onde faz esse estruturamento mais racional, faz atividades mais complexas do nosso dia a dia, e a região da ínsula, que avalia, como eu já tinha dito, o nosso estado interno do nosso corpo, a nossa fadiga, a nossa sensação de bem-estar, ou de um outro termo mais fácil para vocês entenderem, avalia o nosso contexto funcional metabólico e acaba estruturando melhor as tomadas de decisões nossa para a execução de algumas tarefas. Não necessariamente sobre a prática de exercício físico, mas a motivação para você executar comportamentos mais complexos com recompensas mais complexas, ou comportamentos mais simples com recompensas mais simples, que é o ponto principal do artigo que eu acabei estudando e acabei me referenciando para trazer esse vídeo aqui para vocês. É claro que a gente não dá para extrapolar exatamente para tudo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas nos dá um norte com base nos outros conhecimentos que a gente já tem aqui no canal, referente a sono, a rotina, saúde, etc. Mas eu quero mostrar para vocês que sim, tem relação na questão da gente estar fadigado psicologicamente falando e ter mais dificuldade de estruturar e melhorar ou manipular a nossa rotina para poder executar algum comportamento que demanda mais energia, como o próprio treinamento, né? E ainda mais com uma recompensa de longo prazo, que a recompensa não é só imediata, né? Justamente aquela sensação, né, de ter cumprido aquela atividade, mas também a recompensa estética que muitas das vezes, muitas das pessoas aí estão buscando. Então, para a gente começar o vídeo de hoje, eu preciso trazer um entendimento sobre o que foi estudado nesse artigo, e depois tentar trazer um paralelo referente à rotina, né, ao cotidiano, para criar repertório para vocês, né, que eu acredito que seja o principal ponto do vídeo e do canal, né? Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é João, sou educador físico e neurocientista, e meu objetivo aqui é ensinar vocês a ter mais conhecimento sobre como o nosso corpo, o nosso cérebro funciona, e para que você consiga criar mais esse repertório, né? Criar mais esses conhecimentos para que você consiga melhorar os seus aspectos diários e consiga ter mais resultado, consiga ter mais saúde, etc. Tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve aqui no canal para fortalecer a gente, para me deixar mais motivado a trazer esses conteúdos aqui, e também para que eu consiga bater a minha meta de 550 inscritos ainda esse ano. Fechou? Então, para a gente começar o vídeo, eu vou tentar deixar aqui a referência para vocês. Esse artigo, se eu não me engano, foi publicado ano passado numa das maiores revistas de neurociências que a gente tem no mundo. Se eu não me engano, é uma das revistas bem difíceis de se publicar artigos, né? Eu não sei necessariamente se o artigo já foi revisado totalmente por pares, por todos os pesquisadores e já foi publicado, mas se eu não me engano, já está nos estágios finais e já está ali trazendo uma promessa de achado muito interessante sobre a fadiga cognitiva, né? E o nosso cérebro na relação de tomada de decisão para buscar essas recompensas mais complexas quando a gente está cansado psicologicamente falando. Então eu vou trazer aqui os pontos do artigo referente a
de como foi estruturado, né? O artigo, se eu não me engano, ele foi feito com uma amostra pequena, né? De 28 participantes, numa idade média de 25 anos de idade. E os grupos foram submetidos a uma fadiga dentro de laboratório. Então, ou seja, não é uma fadiga do cotidiano igual a gente quer trazer no paralelo aqui. Mas uma fadiga é fadiga, né? Ou seja, a gente leva uma exaustão psicológica. E isso pode acontecer tanto dentro de laboratório, de métodos específicos, mas também pode acontecer facilmente na nossa rotina, né? Principalmente no trabalho, mas também, sei lá, no trânsito e etc. Eu, particularmente, eu fadigo bem rápido na questão cotidiana, em questão de trabalho, principalmente na questão quando demanda mais trabalho cognitivo, que é comum, né? Normal. O artigo também trouxe os grupos executando tarefas cognitivas, depois colocando recompensas em outras tarefas subsequentes, só que com algumas recompensas em dinheiro, né, em valor. E os cientistas entenderam que quando as pessoas estavam mais cansadas, psicologicamente falando, já tinham feito, depois de ter feito muitas tarefas subsequentes, o nosso cérebro tinha a tendência, né, o cérebro dos participantes, no caso, tinha uma tendência de escolher tarefas mais simples com recompensas em dinheiro menores, do que escolherem tarefas mais complexas com recompensas em dinheiros maiores. Apesar de ser um estudo bem, vamos se dizer ali, simples na questão de você trazer essa exaustão para os participantes e também trazer um retorno financeiro pequeno ali em tarefas pequenas, a gente conseguiu examinar dentro desses participantes, né, a todo momento, desde quando eles começaram as tarefas básicas ou até as tarefas mais complexas, até o final do estudo, que depois de um certo tempo de gasto energético, psicológico, né, de ficar pensando, calculando, né, fazendo tarefas onde exige do nosso córtex pré-frontal, né, essa região que tem essa parte mais refinada de pegar tarefas complexas, criar raciocínio, gerar estruturas de médio e longo prazo para entender como vai funcionar, para o risco que pode gerar. As pessoas tendem a escolher, depois de um certo tempo, as tarefas mais simples ao invés de tarefas mais complexas para continuar executando alguma tarefa, ou seja, para continuar tendo alguma demanda. Então, quando o córtex pré-frontal fadiga, né, ou seja, quando essa região nossa do cérebro acaba gerando um gasto muito grande, a ínsula, que é uma outra região do nosso cérebro que identifica esses fatores de cansaço, de trabalho, de exaustão do nosso corpo interno e também do nosso cérebro, eles começam a se comunicar mais. Ou seja, esse estudo teve um dos achados mais interessantes desse estudo foi essa. O nosso córtex pré-frontal meio que, entre aspas, avisando a nossa ínsula, né, que é a região que interpreta toda essa demanda energética do nosso corpo, o nosso estado interno do nosso corpo, se comunicando entre eles, mostrando mais ou menos assim que, bom, aqui a gente está muito exausto, está gerando muito trabalho, a gente está num processo muito mais custoso. Então, se a gente conseguir dar uma segurada, dar uma manipulada melhor no que a gente pode fazer no futuro, vai ser melhor, porque a gente não consegue dar tanta ênfase. Mesmo você querendo, né? Mesmo você tendo essa ânsia de querer mais, de fazer mais, de conseguir conquistar mais, o nosso cérebro tende a dar uma segurada, principalmente quando a gente exige mais do nosso corpo do que o necessário, né? Depois de muitas horas focado, muitas horas numa atenção contínua. Então, esse achado é muito interessante porque essas regiões do nosso cérebro, né? É claro que o artigo vai muito mais, de forma muito mais aprofundada. Estou tentando trazer só um recorte aqui dele, de uma parte muito interessante que eu achei, justamente para tentar vincular com a nossa realidade. Sem falar que as outras limitações do artigo, que a recompensa financeira é um pouco baixa, se eu não me engano, não passa acima de $8. E também eles não têm medida de sono, não têm medida de estrutura de cansaço prévio dos participantes, né? Não tem controle sobre o contexto de entendimento, né, sobre os participantes, ou seja, eles sabem que vão ser expostos para um contexto de fadiga mental, então isso já acaba criando um certo viés, né?
Mas ainda assim a gente consegue ter um entendimento muito interessante na parte de neuroimagem, né? Que é onde está sendo testado a todo momento. E a fadiga mental que vai acontecendo ao longo do tempo faz com que essa conexão, essa comunicação entre o córtex pré-frontal e a ínsula acaba ficando maior ao longo do tempo. Ou seja, o córtex pré-frontal está avisando a ínsula assim, ó, a gente está trabalhando bastante aqui, hein? A gente está tendo muito gasto energético aqui. E o córtex pré-frontal, dorso lateral em específico, essa região que é mais vista ali em comunicação com a ínsula, é uma das regiões, se eu não me engano, é a região que mais gasta energia no nosso cérebro, né? Porque ela demanda de mais raciocínio intenso, né? De foco, de complexidade. Então, quando a gente passa um dia todo trabalhando, focado, reunião, até mesmo, sei lá, você tá na rua o dia inteiro, lidando com pessoas, fazendo cálculos, etc. Você acaba exaurindo muito o seu cérebro, principalmente dessa região que eu acabei citando. E quando você chega em casa, o seu corpo entende todo esse gasto que você teve. Às vezes você nem fez tanto gasto físico, né? Às vezes você ficou mais tempo sentado. Mas que você vai precisar ainda se arrumar, que você vai precisar ainda fazer suas coisas, que você vai sair de casa de novo, que você vai ter uma demanda de aprender um exercício novo ou de aprender algum movimento novo. Todo esse cálculo que o cérebro faz, muitas das vezes pode estar te impedindo de executar esse comportamento por conta dessa demanda, né? Por conta desse estresse que você gerou ao longo do dia. Então, agora já, como eu emendei esse paralelo com o nosso dia a dia, seria interessante você começar a avaliar algumas pausas, alguns descansos ao longo do dia, se for possível, né? Eu sei que tem algumas pessoas que não conseguem porque o trabalho é puxado, ou porque a fase do momento que você está vivendo está extremamente puxado. Eu, às vezes, me incluo muito nisso, eu estou numa fase de trabalho muito grande, então eu acabo até pecando um pouco aqui na continuidade dos vídeos, né? Principalmente na hora de editar, que acaba dando muita demanda do meu tempo. E às vezes por estar cansado psicologicamente, olha que link perfeito. Eu acabo não executando esse comportamento, porque vai me demandar mais energia de ficar editando, fazendo os detalhes, ficar pensando e tal. E meu cérebro já tá cansado porque eu já fiz muitas outras coisas fora daqui. Olha que, porra, isso eu já tive até um insight gravando aqui pra vocês. Maneiro demais isso. Então, às vezes a gente precisa dessas pausas, né, de um cérebro mais descansado ao longo do dia, né? Eu nem estou citando a parte do sono ainda, vou chegar nesse ponto. Para a gente conseguir ter essa continuidade, o nosso cérebro conseguir fazer o trabalho dele de forma eficiente. Então, por exemplo, hoje e anteontem, né? Hoje, quinta-feira, na terça-feira, também consegui tirar um cochilo de 25 minutos, né, depois que eu cheguei do meu trabalho, né, depois das aulas que eu tive, né, presenciais. Eu fui lá, cheguei, fiz minhas coisas aqui dentro de casa, almocei, cara, sobrou 25 minutos ali. Eu falei, pô, vou tentar tirar um cochilinho. Consegui. E na hora que eu vim aqui estudar, fazer meu trabalho online, consegui ter muito mais rendimento, né? Cheguei no trabalho à tarde de novo, nos atendimentos presenciais de novo, foi muito mais fácil, muito mais proveitoso, tanto para mim quanto para o aluno, né? Na questão ah, fisiológica do nosso cérebro. Mas é extremamente importante a gente ter essas pausas ao longo do dia. Então, quando você for aí almoçar, almoça e tenta ficar num lugar mais calmo, tenta não ficar mexendo muito nas redes sociais, porque é uma demanda energética também. Tenta ficar mais de boa, né? Conseguir trazer essas pausas, tenta dar um jeito aí na sua rotina para que você consiga parar pelo menos 15, 20 minutos, né? Não é o ideal, mas é melhor que nada, tá bom? E a questão do sono não é citada nesse artigo, mas existem várias outras evidências demonstrando que um sono ruim, um sono desregulado, pode acabar afetando o funcionamento do cérebro nessas questões tanto de comunicação, né, entre as regiões, por exemplo, como o córtex frontal e a ínsula, como a tomada de decisão de coisas mais complexas, né? Porque o nosso cérebro, quando não acaba tendo uma boa noite de sono, né, passando por todas as fases, né? Já se tem muito isso em vários vídeos aqui. Se você não é inscrito aqui no canal, acesse aqui o canal e veja os vídeos que eu falo sobre sono, que tem bastante coisa interessante, entendimento interessante sobre o que isso pode impactar na sua rotina.
Quando isso acaba acontecendo, isso afeta muito a nossa tomada de decisão em relação a coisas mais complexas, né? Mesmo que você vá treinar durante o dia ou logo pela manhã. Se você não tiver um sono adequado, você vai ter mais dificuldade de executar esse comportamento, você vai ter dificuldade de ter desempenho nos treinos, você vai ter dificuldade de fazer escolhas boas na sua alimentação, porque o sono impacta qualquer comportamento. Ponto. Isso é inegociável, isso é inevitável. Tem muitos artigos na literatura mostrando isso. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu trago aqui a referência para vocês. E isso acaba criando um paralelo muito interessante, né? Se você consegue ter um sono minimamente regular, consegue ter pelo menos 2, 3 pausas ao longo do seu dia, muito provavelmente você vai se manter mais consistente, né? Porque o seu cérebro vai ter uma resposta de avaliação ali de tarefas muito maior do que uma pessoa que não dorme bem e ainda exausta muito o cérebro de forma significativa, tá bom? Então esse vídeo é um pouquinho mais relacionado a isso. Se você gostou, deixa o like aí pra gente, para fortalecer a gente a se manter aqui e entregar esse vídeo para mais pessoas que querem entender sobre essa fadiga mental e a nossa consistência em novas tarefas ou em tarefas que geram recompensas. Comenta aqui embaixo qual que é a sua dúvida que ficou, né? Se você ficou com alguma dúvida, se eu falei alguma coisa que você não entendeu, comenta aqui embaixo que eu tento te ajudar de alguma forma. Fechou? Compartilha esse vídeo, deixa o like, se inscreve e valeu você que ficou até o final. Tamo junto, forte abraço.